gente vai dar continuidade aos estudos e a gente vai fazer um painel bem mais prático agora. É esse novo painel que a gente está fazendo em sala de aula. E para isso a gente vai precisar instalar os arquivos em CSV. Eu vou ir lá na aba que eles estão, que é na aula 7, se eu não me engano. Aqui. Vou baixar todos esses arquivos em CSV. Agora eu vou abrir o Power BI para a gente poder colocar essas bases. A gente vai criar um relatório em branco. Vamos em obter dados. Texto CSV. A gente vai obter todos aqueles dados que a gente baixou. Eu venho aqui em downloads. Eu não vou colocar essa tabela de empréstimo nessa tabela de acervo, porque é conteúdo para uma próxima aula, tudo bem? E essas 8 aqui, e deixar essas duas de fora por enquanto. Carrega tudo. E agora a gente vai unificar essas 5 planilhas em uma só. Vamos então transformar dados. Selecionar essa aqui. Acrescentar consulta como novas. 3 ou mais tabelas. 21 já está selecionado, 22. 25. Se você der 2 cliques, ela vai automático, você não precisa ficar selecionando esse botão. Ok. Pronto. Tá aqui, 1000 linhas. Agora a gente vai colocar, renomear ela para empréstimo. Deixa eu aplicar. Aí eu vou salvar esse arquivo. Fazer um relacionamento entre essas 4 tabelas. Praticamente, né? Que a gente vai trabalhar com acervo, empréstimos, local coordenadas e usuários, tá? A gente vem aqui, exibição do modelo. E aqui a gente tem muitos relacionamentos que são de usuários com essas tabelas de empréstimos que não vão mais ser úteis pra gente. Então a gente pode excluir aqui. Fazer um relacionamento da tabela acervo. A gente vai vir em levar na tabela de acervo o ID, que é o ID do livro. A gente vai selecionar ele, puxar, colocar em cima do ID do livro aqui na tabela de empréstimo. Pronto. Salvar. A gente vai renomear essa página 1 para gestão de usuários. Aí a gente vai fazer a quantidade de usuários na biblioteca, a gente vai usuários. ID do usuário, a gente vai jogar aqui em campo. Contagem distinta, 600 usuários. Agora a gente vai formatar esse visual rapidinho. Vem aqui. O rótulo da categoria. Título, a gente vai colocar a quantidade de usuários. Agora a gente vai fazer quantidade de usuários por tipo de usuário e por grau de instrução. Adicionar o gráfico de colunas clusterizado. Esse aqui. Aí no eixo X a gente vai colocar tipo de usuário. E no eixo Y, ID do usuário. Sempre selecionando contagem distinta. Vai colocar a legenda, que é o grau de instrução. Aqui. E aí a gente vai escrever usuários por tipo de usuário e grau de instrução. Aí na legenda a gente pode selecionar se a gente quer que a legenda apareça em cima, embaixo ou dos lados. Vai do que você achar que é melhor para o seu visual. Um gráfico de usuários cadastrados por localização. A gente vai selecionar uma PIN, jogar para cá. Aí localização, a gente vai vir aqui na planilha de local coordenadas e vai preencher bonitinho. Aí local. Latitude e longitude. E o tamanho da bolha a gente vai colocar o ID do usuário. Contagem distinta. E só vou mudar o título. Agora a gente vai fazer um gráfico de quantidade de usuários por faixa etária e gênero.
E para isso a gente vai ter que ir na tabela de usuários para a gente fazer uma nova coluna de idade. A gente puxa aqui, seleciona aqui, date, usuário, biblioteca do projeto, vírgula, ideia, vírgula, este, menos a data de hoje, só que a gente quer esse cálculo em anos. Aí a gente fecha certinho a nossa coluna. Aí a gente vai criar uma coluna para faixa etária, vai ser a mesma coisa. Clica aqui em cima, nova coluna, área, igual a if. A nossa forma vai ser o seguinte: a gente vai falar faixa etária, então. Se a idade do usuário for menor ou igual a 12, ele vai estar entre 0 e 12 anos. E a gente vai colocar várias condições dentro desses ifs. A gente vai colocar um debaixo do outro. A gente vai apertar Shift Enter. A gente aperta Tab para ficar um debaixo do outro. Nossa fórmula tem que dar certo. Prontinho. Caso você queira, você pode criar mais faixas etárias dependendo do tipo da sua biblioteca. Por exemplo, eu tenho mais usuários que tem entre 20, 30, 40, 50. Você pode delimitar isso com base na sua unidade. Isso é livre. Você só tem que saber escrever a fórmula certinha. Gráfico de barras. Gráfico de barras clusterizado. Aí no Y a gente vai colocar a faixa etária. E no X a gente vai colocar a ID do usuário. Contagem de título sempre. E o legenda a gente vai colocar o gênero. A gente quer saber entre os gêneros quem é mais velho, quem é mais novo. Prontinho. Usuário por faixa etária e gênero. Vou criar um novo gráfico que é um tempo médio de devolução por tipo de usuário. E para isso a gente vai ter que criar uma coluna na tabela de empréstimos, porque é pra gente fazer, pra gente poder contabilizar os dias de devolução. A gente vem em empréstimos, nova coluna, dias de devolução. Então essa fórmula está dizendo que se na coluna da data de devolução estiver branco, a gente vai calcular a diferença da data do empréstimo da data de devolução. Na planilha de empréstimo, nova medida. Média dias de devolução igual a average empréstimos dias de devolução Prontinho. Quando a gente faz uma medida, ela não vai aparecer, por exemplo, aqui, porque ela não é uma coluna. Dias de devolução aparece porque a gente fez uma coluna, mas ela como medida não vai aparecer, tá bom? E a gente vai colocar tipo de cartão aqui, média de devolução 15.76. A gente pode arredondar esse número. A gente pode vir aqui, número inteiro, que ele vai aparecer que a média de dias de devolução são de 16 dias. Tá bom? De rosto agora. Na legenda a gente vai colocar tipo de usuário, ou seja, a média do dia de devolução.
Aí vamos nomeá-la como status de evolução. E a gente vai colocar a fórmula. Então essa fórmula quer dizer que quando a pessoa tiver com o status devolvido, foi porque ela devolveu esse livro no tempo certo. Em aberto quer dizer que esse livro ainda está no tempo correto, que ele ainda pode ser devolvido certinho. Só que quando a pessoa está como em atraso, quer dizer que ela não devolveu esse livro. Vamos em 2. Pronto. A gente vai criar medida de total de empréstimos. A gente vai contar as linhas da tabela de empréstimos, tá? E a gente vai criar uma medida de total de inadimplentes. De linhas da tabela de empréstimos. A gente vai filtrar em empréstimos para saber se a data de devolução está branca. Se estiver branca, a gente vai ver se na data, se ela está no tempo hábil no tempo hábil da pessoa. Tipo, a pessoa tem 15 dias, então ainda está nos 15 dias dela. Caso contrário, essa pessoa está devendo esse livro. A gente vai contar isso com base na data de hoje. Por isso que serve o today. Aí agora a gente vai fechar essa fórmula. Percentual inadimplência. A gente vai dividir o total de inadimplentes pelo total de empréstimos. A gente vai vir em modelagem. Vamos colocar uma porcentagem com uma casa decimal. Agora a gente vai trabalhar com cartão múltiplo. Aqui a gente vai colocar o percentual. Total de empréstimos, total de inadimplentes. Percentual. Média dos dias de devolução. Cadê? Como são? Vou colocar a média. Agora a gente pode modificar o nome. Total de empréstimos. Média dias de devolução. Total. E agora entra a questão. Como a gente quer que esse painel que seja sempre utilizado
a gente tem que atualizar a data. Para isso, a gente, por exemplo, pode colocar uma data fixa. No que a gente coloca tipo 09 de 07 de 2025. Só que a gente pode criar uma. Vamos fingir que a gente trabalha na biblioteca. Eu peguei os dados do mês de julho, junho e maio. Eu fiz esse painel com esses dados desses 3 meses. Beleza. Só que aí, quando eu, por exemplo, for em agosto e eu quiser olhar esse painel ele vai estar defasado, porque eu não coloquei dados novos neles. Então a gente vai criar uma medida de data de referência. Então toda vez que a gente atualizar esse painel, a gente vai modificar essa medida, porque a gente consegue saber mais ou menos quando que a gente mexeu e a data pra gente fazer novas atualizações. Nova medida, data de referência, igual a date 2025,7 do 09. E a gente alterar aqui look to today. Fazer a evolução, referência. Uma tabela para a gente fazer um calendário. Aí a gente vem nova tabela selecionado com a planilha de teste. Calendário igual a calendário. E agora a gente vai criar colunas para essa nova tabela. Semestre, mês longo. Longo. Nome, mês curto. Igual formato. A gente tem formato de calendário. Calendário date. Número de mês, igual a formato, calendário date, a coluna, dias da semana, igual a formato, calendário date.
Date. DDD. Número do dia da semana. Pego a weekday. Calendário date. Vírgula 2. Week 1. Calendário date. 2. E por fim, final de semana. Semana. Prazo do empréstimo. Date. Prazo da devolução. E date prazo previsto da devolução. Certinho. Então a gente tem que criar date para a data prevista, date para a data do empréstimo, date para a data da devolução. Aí a gente vem para segmentação de dados, esse funilzinho. A gente vai puxar date para cá. A gente vai selecionar a opção entre, que já está aqui. Tem blocos antes, depois, durante, data relativa. Aí ficou só faltando o número de empréstimos, tipo de usuário. Aqui eu vou usar tempo de música. ID do usuário da tabela de empréstimos em valores. Montagem de texto distinto. Tipo de usuário. Colocar a legenda embaixo. A gente vai fazer um bloquinho com botões para a pessoa poder selecionar o tipo de usuário que ela quer. A gente vai vir em segmentação de dados. No campo a gente vai colocar o tipo de usuário. E aqui a gente vai colocar bloco. Então o painel de gestão de usuário já está feito. Agora a gente vai fazer o painel de gestão de acervo. Só que eu vou deixar isso para a próxima aula, então obrigado pela atenção e até a próxima.